Jesus Cristo. Querido e Santo Pai, oh Deus querido, nós estamos tão agradecidos, Senhor. Nosso coração está alegre diante de Ti, Pai. Eu estou muito alegre hoje, Senhor, de estar com meus irmãos, Pai, de voltarmos a congregar fisicamente, Senhor. Estávamos em unidade, Senhor, no Espírito, mas, Pai, nós queríamos também estar juntos aqui, Senhor, nesse local que nós, Senhor, que nós alugamos para estar na Tua presença, junto com os irmãos, Pai, para orarmos juntos, meu Deus, para entoarmos louvores, para aprendermos da Tua palavra, juntos, Pai, como igreja, como os Teus filhos, como família de Deus, Pai. Pai, nós somos gratos por estarmos aqui de novo, Senhor. Somos gratos porque até aqui nos trouxe o Senhor tem guardado a nossa vida, Pai. O anjo da morte tem passado aí fora, Senhor, e o Senhor tem nos guardado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Somos muito gratos a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado a nossa família também, Pai. Deus querido, muito obrigado, Senhor. Te louvamos, Pai. Louvamos também porque podemos nos lembrar do que o Senhor fez por nós naquela cruz do Calvário. Nós podemos nos lembrar, Senhor, que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e que o Senhor foi entronizado ao lado do Teu Pai. Ô Senhor amado, obrigado, Senhor, por ainda termos essa consciência, Pai, mesmo nos dias maus, Senhor. Obrigado, Senhor, por guardar o nosso coração de todo mal, Pai. Senhor, nós Te pedimos que o Senhor continue nos guardando, Senhor, nos livrando do maligno, nos livrando desse espírito dessa era. Ô Deus querido, salva-nos dessa hora, Senhor. Guarda o nosso coração em Ti, Senhor. Que independente do que aconteça, Senhor, nós tenhamos a nossa fé cada dia mais firmada na Tua palavra e na vida do Teu Filho, Jesus Cristo. Ô Pai querido, fica conosco, Senhor. Encaminha, Senhor, esse culto, Pai. Senhor, que nós possamos sentir a Tua presença, sermos tocados pelo Teu Espírito. Que o Senhor fale conosco, Senhor. Nós estamos ansiosos e pedindo, Senhor, fala conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Nós precisamos da Tua direção, da Tua instrução, Senhor. Oh, Deus querido, seja a nossa luz, Senhor. Seja a luz para os nossos pés, Senhor. Nós cremos que a Tua palavra é a lâmpada para nossos pés, Senhor. Fala conosco, meu Deus. Senhor, nos ensina nessa escola bíblica. Oh, Deus querido, guarda-nos em Ti, Senhor. Senhor, abençoa, Pai. Senhor, aquelas pessoas que estão nos hospitais, meu Deus. Senhor, muitos já estão nos hospitais sofrendo com essa doença, com esse coronavírus, meu Deus. Oh, Pai amado, tem misericórdia, Senhor. Visita os hospitais, Pai querido. Senhor, salva vidas, Pai. Transforma vidas, aqueles que estão nos leitos, Senhor. Que elas sejam ministradas pelo Teu Espírito Santo. E que, se é do Teu agrado, Senhor, que essas pessoas se recuperem logo, Pai. Oh, Deus querido, ajuda, Senhor. Tem misericórdia, meu Pai. Oh, Deus amado, guarda-nos em Ti, Senhor. Eu Te peço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, os irmãos podem se sentar? Vamos abrir o capítulo 7 de Romanos. Não sei se os irmãos têm tido a oportunidade de acompanhar as aulas, pelos vídeos. Mas nós já estamos no capítulo 7. E eu digo para os irmãos que o capítulo 7 é um dos capítulos mais desafiadores, não só da Epístola aos Romanos, mas do Novo Testamento inteiro. Realmente é um capítulo que gera até hoje muitas discussões entre muitos estudiosos da palavra. Existem grandes divergências ali de interpretação, mas nós, pela fé, nós vamos tocar nesse capítulo, amém? Amém. Vamos tocar nesse capítulo, pedindo a graça do Senhor para nos abrir a palavra. Não porque achamos que somos melhores que os outros, mas porque precisamos da palavra, precisamos da instrução do Senhor.
Amém? Irmãos, como os irmãos sabem, eu já falei aqui várias vezes, a Bíblia, ela não foi dividida originalmente, né, quando foi escrita, as cartas, enfim, os evangelhos, eles não tinham capítulos e nem versículos, né? Então a gente está seguindo uma sequência de capítulos aqui, mas não necessariamente é assim o pensamento da pessoa que escreveu a carta, né? Ela não dividiu dessa maneira, tá certo? Então muitas vezes faz-se necessário a gente voltar um pouco o texto, ou continuar lendo até um pouquinho mais, tá certo? Ainda que a gente tente organizar pelos capítulos para ficar mais fácil, né, o estudo, mas hoje nós vamos falar no capítulo 7, né, nós falamos nas aulas passadas, eu estou utilizando um estudo aqui como apoio, né, um estudo muito importante de um erudito chamado R.B. Jones, tem me ajudado bastante para organizar esse estudo, né, para a gente compreender melhor essa carta, né? Então eu falei que no capítulo 5, capítulo 5, 6, 7 e 8, 4 monarcas, né, seriam destronados, tá certo? O primeiro monarca no capítulo 5 seria a morte, que dá lugar à vida. No capítulo 6 nós temos um monarca do pecado, que dá lugar à justiça de Deus. No capítulo 7 nós temos o monarca predominante é a lei. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a lei, né? Mas que dá lugar à graça, né? E no capítulo 8 nós veremos na próxima aula, se o Senhor permitir, que o monarca destronado seria a carne, que dá lugar ao espírito. Amém? Amém. E como nós falamos também anteriormente, nós dissemos que até o capítulo 4, né, fala da situação daquele homem do ser humano, que está num processo de convencimento pelo Espírito Santo. Aquele homem que não conhece a Deus. Serve para nós, claro, não estou dizendo que até o capítulo 4 nós como cristãos devemos desprezar. Não é isso não, irmãos. É estudo para nós, é ensino para nós. Mas ele mostra aquela condição humana do homem caído, do homem que não conhece a Deus. E por que o homem desprezou a Deus, ignorou a Deus, né? E quais as consequências desse coração duro do homem? Né? O que levou, o que aconteceu? Né? Mas ali no capítulo 4 nós já vemos a pregação do Evangelho, então, resgatando esse homem, chamando esse homem de novo ao arrependimento. Aí no capítulo 5 nós entramos numa nova esfera. Nós passamos da morte para a vida. Então nós estamos vendo o caminhar desse homem que foi transformado de dentro para fora. Ele teve um novo nascimento. Então ele se encontrou com o Senhor. E o que acontece dali para frente? Não é assim? Então o homem ele começa a passar por esses estágios que nós estamos lendo aqui nos capítulos. Tá? E o capítulo 7, então nós vamos falar um pouco da lei. Né? Da lei. Por que é importante entendermos a lei, irmãos? Porque a lei é a lei que saiu da boca de Deus. Essa lei não muda, essa lei ela é imutável. Né? Deus deu a sua lei, estou dizendo agora dos 10 mandamentos, né? Que foi entregue a Moisés no Monte Horebe. Né? Moisés recebeu essas leis, mas então quer dizer que antes de Moisés receber essas leis não existiam, elas não vigoravam? Sim, elas vigoravam. Como eu já falei em outra oportunidade, que Adão descumpriu uma dessas leis. E por isso ele pecou. Ele pecou porque descumpriu uma dessas leis. Mesmo que ele ainda não tenha recebido numa tábua de pedra, como Moisés recebeu. Mas ele sabia que não deveria descumprir essa lei. Né? Ele amou mais a si mesmo, ou a sua esposa, enfim. Ele amou mais o ser humano do que a Deus. Ele desobedeceu a Deus. Né? Ele usurpou ser igual a Deus. Foi que a serpente tinha falado, olha, se você comer desse fruto, você será como Deus,
conhecedor, entendedor do bem e do mal. Ou seja, ser igual a Deus, tá vendo? Primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Só a Ele adorarás, só a Ele prestarás culto. Não é assim o primeiro mandamento? Então, irmãos, para entendermos o que é o pecado, nós temos que entender o que é a lei. A lei é que nos diz o que é pecado. O que é pecado? O que é iniquidade? Descumprir a lei. Amém? Então essas coisas têm que estar claras na nossa mente. Eu tenho visto muitas pessoas, e não digo que são mal intencionadas não, irmãos. Acho que até a grande maioria delas são bem intencionadas. Judeus messiânicos, enfim, hoje em dia, por causa da internet, nós temos várias linhas de entendimento e tal, enfim, temos ensino para todo gosto, né? E um dos ensinos que tem sido muito divulgados, muito mesmo, é dizendo que quando Paulo fala da lei aqui em Romanos, ele não está falando da lei dos 10 mandamentos, ele está falando das outras leis. Sim, ele está falando das outras leis também, mas os irmãos vão ver claramente no capítulo 7 que ele está falando dos 10 mandamentos, sim, principalmente dos 10 mandamentos. E por que choca falar isso? Porque dá a impressão que Paulo está desprezando a lei, dá a impressão. Então, se os irmãos ficam chocados, eles falam assim, alguns falam assim, não, então Epístola aos Romanos não é inspirada. Né? A Epístola aos Gálatas não é inspirada. É só uma orientação. Uns falam assim. Olha a ousadia de alguns, né? Outros já falam assim, não, é inspirada, só que o que Paulo está falando aqui é os preceitos da lei, são aqueles entendimentos da lei dos fariseus. Sim, Jesus criticou aquilo? Criticou, com certeza. Criticou aquilo. Mas Paulo está falando sim dos 10 mandamentos e os irmãos vão ver aqui. E ele não está anulando os 10 mandamentos. De modo algum, ele mesmo vai dizer. Ele não está anulando os 10 mandamentos. O que ele está mostrando é que nós estamos agora introduzidos em um novo pacto. Muito superior ao pacto da lei, que consistia em ordenanças. Nós estamos no pacto do Espírito de Deus, selados pelo Espírito de Deus, no pacto da vida do Filho de Deus, nascidos dele. E nesse novo pacto, não significa que estamos descumprindo a lei. Significa que a lei é cumprida nele, no Filho. Compreende? Se você está no Filho, se você está em união com o Filho, não é que você vai cumprir a lei, você não pode cumprir a lei, eu não posso cumprir a lei. Nós não temos a menor condição, irmãos, e nós vimos isso no capítulo 1, capítulo 2. Nós não temos condição de cumprir a lei. Mas Cristo cumpriu a lei. Compreende? A obediência dele, é na obediência dele que nós estamos nos firmando. É nessa obediência. E glória a Deus que nesse novo pacto, o Senhor sabia que poderíamos errar, que poderíamos cair. Que foi como aconteceu com Abraão. Já falei em outras aulas, nós voltamos ali em Gênesis e estudamos um pouquinho o pacto de Deus com Abraão. Lembra? Abraão, ele fez um pacto com Deus no capítulo 15. Ele fez uma aliança com Deus. E essa aliança veio mais de 400 anos antes da aliança do Sinai. E essa aliança não consistia em promessa de cumprimento por parte de Abraão. Essa é a maravilha, irmãos. É chocante assim. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Deus não espera que sejamos plenamente perfeitos para sermos aceitos. Amém. O que na lei é diferente. A lei fala, se você obedecer, eu te abençoo. Se você desobedecer, eu te amaldiçoo. Essa é a essência da lei. E pastor, posso... Pode, claro, fica à vontade. E antes, né, quando eu me criei em outras igrejas, era isso que eles colocavam, sabe? Tipo, se fizer isso, você será abençoado, né? Se você não fizer, você será amaldiçoado. Deus não... É isso que você falou, tipo, para você ser aceito, você tinha que cumprir
tudo aquilo ali bem bonitinho, senão você... Era isso que eu escutava antes, Sim. entendeu? Irmãos, isso é uma verdade? É. Aquilo que o homem... Paulo trata disso em Gálatas. Aquilo que o homem semear, certamente ceifará. Sim. Você vai lá, estuda, trabalha, você não vai ter o seu mérito, sua recompensa? Você estudou, trabalhou, vai... Irmãos, essa lei, esse princípio rege o universo. Mas o que Paulo está falando? Ele está contrariando essa lei? Não. Ele só está dizendo, ele está explicando aqui, tanto aqui quanto em Gálatas, em Efésios também, que existe uma lei maior. Compreende? Existe uma lei maior. Foi isso que Deus ensinou para Jó, sabia? Para Jó. Muitos acabam não entendendo o livro de Jó, porque não conseguem entender isso que eu estou falando agora. Porque Jó, ele era um homem, isso saiu da boca de Deus, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ou seja, um homem que observava a lei. E ele era tão prudente com a lei, ele era tão prudente, que ele falava assim, bom, meus filhos estão reunidos, eles se juntaram na casa de um dos filhos, e eles estão fazendo uma festinha lá. Jó ia fazer o quê? Ele corria lá fazer uma oferta para Deus. Olha, Senhor, está aqui uma oferta. Eu não sei o que meus filhos estão fazendo lá, mas eu vou fazer essa oferta aqui, porque como eu não sei o que eles estão fazendo lá, então eu já estou prevenindo aqui, sabe? Jó, ele fazia uma oferta preventiva, irmãos, um holocausto preventivo ali. Tanto era o zelo dele pela lei. Vocês compreendem isso? E Deus não falou, ó Jó, você é um terrível por fazer. Não, pelo contrário, Deus falou, homem íntegro. Falou, olha meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. O que eu estou dizendo é justo que observemos a lei, irmãos, é santo isso. Sabe, é o caráter de Deus, irmãos. A lei exprime o caráter de Deus. O problema não está com a lei. O problema está em nós que não conseguimos cumpri-la, compreende? E o Senhor sabe disso, Ele sabe. Ele nos dá um espelho, o Evangelho nos dá um espelho. Fala assim, eu achava que eu era até bonzinho, mas eu sou terrível. Compreende? Então, vamos ler aqui no capítulo 6, vamos entrar no texto agora, mas vamos ler primeiro um versículo do capítulo 6, que vai ser a introdução do capítulo 7. Lembra que eu falei que não necessariamente está dividido em capítulos, né? O assunto realmente começa ali no verso 14 do capítulo 6. Só vamos ler esse versículo, senão a aula vai ficar muito extensa, tá? Depois a gente entra no 7. Mas a síntese do que Paulo vai falar no capítulo 7 está aqui no capítulo 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Só vou ler o 15 para complementar, irmão, só para... isso que eu acabei de dizer aqui. Ó. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Ou seja, eu não fui chamado por Cristo para ser um infrator da lei, compreende? É isso que ele está falando aqui. O apóstolo Paulo está falando assim, olha, não confunda o que eu estou dizendo. Eu não estou chamando vocês para simplesmente ignorar a lei de Deus, não é isso. Só que eu vou mostrar algo maior, a graça. Algo maior. Irmãos, o irmão Gino, ele usava uma figura que eu acho maravilhosa, irmãos, maravilhosa para explicar isso. A lei de Deus, né, a lei, com L maiúsculo, a lei, né, e a graça. E uma outra lei, que é a lei do Espírito e vida, que o apóstolo Paulo vai chamar lá na frente, lei de Espírito e vida. Amém? Então ele fala que a lei, ela é comparada com a lei da gravidade, né? Os irmãos sabem o que eu estou falando, a maioria, né, já viu isso, acho que todos viram isso na escola, que o nosso irmão em Cristo, Isaac Newton, né, entendeu que existia uma coisa chamada gravidade. Né? Ele falou, olha, existe uma lei, né? Se eu soltar um objeto, ele vai cair no chão. Né? Existe algo que atrai para a Terra, né? E que toda essa lei da gravidade sustenta todo o universo ali. A Lua está girando em torno da Terra por causa dessa lei da gravidade, e a Terra, juntamente com a Lua e os outros planetas, estão girando em torno do Sol por uma atração, né, que gera um equilíbrio ali, que enfim, é chamada lei da gravidade. Né? Por isso que a gente não sai voando por aí, porque tem a lei da gravidade. Porém, existe uma outra lei. Por exemplo, o homem constrói um foguete.
e coloca combustível no foguete, uma grande quantidade de combustível no foguete. E queima, e gera uma explosão, uma queima daquele combustível e lança o foguete rompendo essa lei da gravidade. Compreende? Então naquele momento existe uma lei mais forte que a da gravidade, que é a lei do foguete. Compreende? Que é a lei do combustível que queimou para expulsar aquele foguete para fora da órbita da Terra. Entende? Então é essa figura. Existe uma lei da gravidade, mas tem a lei do foguete que lança para fora. E ele compara com essa questão da lei e da lei do espírito e vida. Sabe? Então nós vamos, pela glória de Deus, pela graça de Deus, nós vamos aprender um pouco dessa nova lei. Nova para nós, né, irmãos? Nova para nós. Eu tentei mostrar para os irmãos que isso está desde o princípio. Sempre teve lá. Deus é gracioso a eternidade inteira, irmãos. Deus, ele é gracioso. Adão teve a oportunidade de experimentar a graça. Eu já mostrei isso para os irmãos. Mesmo antes de pecar, ele já foi convidado a usufruir da graça. Quando o Senhor fala, come do fruto da árvore da vida. Nós vemos essa mesma expressão lá no final. A árvore da vida colocada na praça da Nova Jerusalém. Ali no centro ali. Falou assim, como? Bebam da água viva. Lá no Gênesis você tem 4 fontes de água. Você tem 4 rios, né? 4 fontes de água. É a mesma figura, irmãos. Água, água. Fruto, fruto. Tá vendo? O Senhor está mostrando a intenção dele, quando ele falou lá em Gênesis, ele está mostrando em Apocalipse. Tá vendo? Então, aquele que tiver sede, venha e beba de graça da água. Tá vendo? De graça, pela graça. Então, irmãos, o verso 14, né, nós lemos, não estáis debaixo da lei. Então ele fala do domínio do pecado, né, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Lembra que no capítulo 6 nós falamos sobre o domínio do pecado? No capítulo 5 nós falamos da libertação da penalidade do pecado. Ou seja, o aspecto jurídico. Pecou? Morte. Aspecto jurídico da coisa. Né? Pecou? Se o homem pecar, certamente morrerá. Capítulo 6. A libertação do domínio do pecado. Ou seja, eu não sou mais obrigado a ser dominado pelo pecado. No capítulo 7 nós vamos ver a libertação da força do pecado. E a força do pecado é a lei. A lei. A lei, ela tem um objetivo, irmãos. Ela tem um objetivo. Eu quero ler aqui com os irmãos mais um texto antes de a gente entrar no capítulo 7. Em Gálatas, no capítulo... Vamos ler Gálatas rapidinho, tá? Gálatas no capítulo 3. No capítulo 3, verso 18. Eu vou ler bem rapidinho, senão ela vai ficar bem extensa hoje. Mas esse assunto é muito importante, viu, irmão? Desculpa até me estender um pouco, mas... Amém? 3,18? Amém. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Ou seja, não tem barganha aqui, tá vendo? Deus prometeu e pronto. Só partiu de Deus, ou seja, o que ele está dizendo aqui? É unilateral, só Deus prometeu. Isso nós vemos nos versos anteriores, tá? Que é o pacto de Deus com Abraão, que nós já falamos em outra oportunidade, depois um dia nós vamos retomar isso, que é muito importante. No verso 19, logo, para que a lei? Para que foi dada a lei então? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, ou seja, Moisés, né? Então a lei foi dada a Moisés, como vamos dizer assim, como se fosse um legislador da lei ali, um medianeiro, né? Um mediador, né? Mas ele está falando assim que existia um herdeiro, isso nós vemos em Gálatas, que tinha um herdeiro a quem a promessa havia sido feita, e esse herdeiro era o filho de Abraão, que é Cristo, irmãos, Cristo. Que aquele herdeiro, aquele filho da promessa é Cristo.
Lembra que eu falei para vocês que nós somos libertos da lei porque estamos em Cristo, irmão. Porque ao estarmos em Cristo, né, nós estamos dentro da promessa. Essa promessa. Então, quer dizer, a lei, ela foi dada por causa das transgressões. Foi dada porque Deus queria salvar o homem queria salvar o homem por meio da lei? Não, ele sempre quis salvar pela graça. Mesmo na época da lei, sempre foi pela graça, irmão. Mas é que a maldade humana era tão grande, era tão terrível, que foi como se fosse um freio moral. Entendeu? Para que ficasse claro aos homens, ficasse patente aos homens. Como nós estudamos em outros dias, os homens tinham condição sim de saber que estavam desobedecendo a Deus, mesmo sem receber a lei nas tábuas ali. Ele tinha condição, tinha sim. Irmãos, em qualquer cultura, você pode viajar ao mundo e lá na tribo mais remota. Pergunte para o nativo lá que nunca ouviu falar do Evangelho. Pergunta para ele se ele sabe se matar é errado. Pergunta. Ele vai falar, sim, é errado. Você já matou? Ah, eu acho que eu já matei. Eu, já fiz isso, fiz aquilo. Você já adulterou já ou não? Enfim. Irmão, eles sabem que é errado. Isso está dentro de todo ser humano. Mas o Senhor escreveu em tábuas de pedra, para ficar bem claro para o ser humano, para não ter dúvida mesmo disso. Então foi dado por causa das transgressões. Até aqui, irmão, só para os irmãos entenderem isso. Então, que a lei foi dada por causa das transgressões. E em 1 Timóteo também vai falar algo assim, né? Bem claro, até mais claro do que esse texto. Em 1 Timóteo capítulo 8, verso de 8 a 10, né, também vai ser explicado por que foi dada a lei. Mas não vamos ler, vou deixar só a referência. Vamos entrar então no capítulo 7. Não sabeis, vós irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Ou seja, todo ser humano está debaixo da lei, irmãos. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. O que ele está falando? Paulo resolveu parar, ele parou o assunto da lei, da graça, ele parou, agora ele está falando de casamento, é isso? Não, irmãos. Não, ele está falando de um mandamento da lei, não adulterarás. Está vendo como é um dos 10 mandamentos? Ele está falando de um dos mandamentos da lei, não adulterarás. E daí ele está explicando, e ele pega esse mandamento para explicar a ligação que o homem tem com esse mandamento, que o ser humano tem com esse mandamento. Que o povo de Israel tem com esse mandamento, com os mandamentos, desculpa, com a lei de Deus. Né? De que ele está comparando, então, ele pega esse mesmo mandamento, que é a lei que estabelece o casamento, ele está pegando essa mesma lei e dizendo assim, olha, a lei fala isso, que a mulher não pode ser de outro, enquanto vive o marido, ela não pode largar o marido e casar com outro. Se ela fizer isso, ela está em adultério. Ele está falando da mesma maneira, nós estamos ligados assim com a lei. Se nós fôssemos para outro regime, para outra modalidade, vamos dizer assim, né? Fosse para outro regime jurídico, acho que é essa palavra, outro regime jurídico, não tem como a gente fazer isso, porque nós estamos presos na lei. Mas se morre o marido, a mulher está livre para casar com outro. Ou seja, aí o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o nosso marido morreu? Não, ele está dizendo que nós somos o que morreu, porque nós morremos juntamente com Cristo. Compreende? Pelo batismo, ele vai falar isso. Que no batismo representa essa nossa morte com Cristo. Então nós morremos para a lei. Compreende? A ideia, o que Paulo está fazendo aqui? Muitos dizem que Paulo comete digressões, né? Que ele foge do assunto do nada, assim, né? Eu particularmente discordo totalmente disso, né? Eu acho que Paulo não foge do assunto, não. Paulo, ele pincela
assuntos ali que vão enriquecer o entendimento. É isso que ele está fazendo, ele não está fugindo do assunto. Né? Não que esse texto de 1 a 3 aqui não possa ser usado para explicar o casamento, claro. Não está errado fazer isso, e muitos usam para isso, não está errado. Eu mesmo usaria para falar de casamento aqui. Não está errado, é palavra de Deus. Mas o foco principal aqui é explicar justamente a ligação que o homem natural tem com a lei. No verso 4, assim, meus irmãos, também vós não estáis mortos para a lei, tá vendo? Pelo corpo de Cristo. Cristo morreu? Morreu. Cristo morreu. E ele morreu, e ele foi perfeito, irmãos, até o dia que ele morreu ali, perfeito com relação à lei. Perfeito. Nosso Senhor cumpriu a lei no mais mínimo detalhe da lei, na maior profundidade da lei. Tá vendo? Vou ler o 4 de novo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, porque para que sejais de outro, daquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. O que ele está falando aqui, irmãos? Isso nós vemos em Gálatas também, não vai dar tempo da gente ficar olhando muito em Gálatas, mas ele fala também que a lei, qual que seria o problema? A lei não tem problema nenhum, tá? O problema está em nós. Mas qual que é o problema de estar debaixo do regime da lei e não da graça? O problema é que esse regime não pode dar frutos. Não pode dar frutos. Esse regime tem um outro objetivo, que é nos expor o pecado, é nos mostrar que não temos condição, é justamente dizer que não temos condição. Esse é o motivo da lei. Mas assim, agora era necessário que saíssemos debaixo daquele regime da lei para entrarmos em outro regime. Para quê? Qual que é o objetivo de entrar em outro regime? Darmos frutos para Deus. Deus quer frutos, irmãos. 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Eu vou fazer uma leitura mais rápida aqui, daí eu vou explicando os blocos aí. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Não na velhice da letra. Irmãos, os irmãos aqui, todos que estão aqui, né, são casados, né, foram casados ou são casados. Me diga, seja bem sincero, né? Não precisa me dizer assim, mas pense aí no seu coração. Todos nós sabemos que é errado cometer adultério. Todos nós. Irmão, antes de crermos no Senhor, nós sabíamos. Sabíamos. É errado. Né? Mesmo que não tivéssemos temor a Deus. Agora, pense aí no seu coração e eu vou fazer essa pergunta para mim mesmo. O que eu prefiro? Minha mulher, minha esposa, eu sei que ela é uma mulher temente a Deus. Ela ora todos os dias, ela lê a palavra, ela é temente a Deus. Mas o que eu preferia? Que minha esposa não desejasse ter outro marido, enfim, ter outro relacionamento, simplesmente porque ela leu na lei de Moisés que isso é pecado? Ou seja, no coração dela inflamasse um desejo por outra pessoa, mas ela fala, não, eu vou me segurar por causa da lei. Mas no coração dela está aquele desejo ardente. Ou pelo contrário, que ela não tomasse essa posição, nem em pensamento, mas porque ela me ama. O que é melhor, irmãos? Você entende o que Paulo está falando aqui? Da caducidade da letra? Novidade de espírito e não na velhice da letra? Ou seja, nós vamos passar agora para um ambiente onde nós podemos obedecer a Deus. Não porque estamos confiando na carne. Não porque eu estou olhando lá para ele, pecado, melhor não fazer, não toque. Não. É porque agora nós estamos olhando para o Senhor. Porque nós vimos a maravilha do Senhor, nós vimos a beleza do Senhor. Então não tem mais... Irmãos, pense agora numa possibilidade, existe essa possibilidade no seu coração de você adulterar, agora adultério espiritual, né? Adultério, eu sempre falei para os irmãos, né, que tem
Essas duas figuras, né? Do carnal e do espiritual. O adultério espiritual é quando eu vou a outros deuses. Existe essa possibilidade no seu coração, irmão? Pensa aí. De tudo que você já conheceu de Cristo, você teria interesse de ir atrás de outros deuses? Nesse momento, nessa altura? Mas por que você não faria isso? Porque está escrito no primeiro mandamento, não adorarás outros deuses? Não. Porque você o conheceu. Você tocou na realidade, irmãos. Isso cativou teu coração, ganhou teu coração. É disso que Paulo está falando aqui. O próprio apóstolo Paulo disse, o amor de Cristo nos constrange. Quando a gente experimenta do amor, ele não nos ganha não pela ameaça, não com chicote na mão. Ele nos ganha com o seu amor. O seu amor nos ganhou, nos constrangeu. Quando eu entendo o que Jesus fez naquela cruz, irmãos. Quando eu compreendo, finalmente eu compreendo. Não só compreendo com a minha mente natural, mas ela entra no meu coração e ela ganha também o meu espírito. E eu olho para a cruz. Irmãos, quando eu olho para a cruz, oh meu Deus, que amor maravilhoso. Quando eu entendo João 3,16, né? Não tem como mais, irmãos, voltar atrás e ir para outros deuses. Não tem como mais. Que diremos, pois, a lei é pecado? Estou no verso 7, tá? Que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Não cobiçarás é dos 10 mandamentos? É, né? Tá vendo de que lei que nós estamos falando aqui? É sério, irmãos. Então ele está dizendo, a lei não tem problema nenhum, que a gente acabou de dizer aqui. 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Porque sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem a lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Aqui é onde estão as grandes dificuldades desse texto, irmão, eu creio, né? Nesses versos aqui. Né? Porque agora Paulo, sempre aquela discussão, né? Paulo está fazendo uma pergunta retórica, ou ele está falando da própria experiência dele, entende? Em que momento ele está falando isso, da própria vida? Existe toda essa discussão filosófica acerca desse texto, que eu particularmente eu acho que não é muito necessário, não. Não é muito necessário. Eu pensei um pouco sobre isso. Sobre essa questão de que lá no Jardim do Éden, como eu disse para os irmãos, a lei ela existia, mas não em tábuas de pedra, né? Ela não tinha sido dada para o homem. O homem sabia que não deveria comer daquele fruto, existia um fruto proibido ali para ele, né? Mas não existia o pecado, irmãos. Quer dizer, o pecado só existia no coração do diabo, né? Ele já tinha pecado, né? Ele já tinha pecado, mas no homem não. O pecado ainda não tinha invadido a raça humana. Então a compreensão que eu tenho aqui é que o apóstolo Paulo está fazendo uma reflexão como ser humano. Entendeu? Como ser humano. Então ele está falando assim, em algum tempo eu vivia sem a lei. Ou seja, quando Adão vivia antes do pecado, Adão e Eva, não existia regime para ele? Ele não estava debaixo de nada? Ele estava no limbo, no vácuo? Não. Existia um regime, e era o da graça, irmão. Era o da graça. Eu já expliquei isso mais de uma vez, mas sempre é bom repetir para os irmãos. A graça não é só para pecado. A grande dificuldade dos irmãos compreenderem a graça, uma das grandes dificuldades, é justamente quando ele entende que graça, ele pega assim, né? O que é graça? A graça é favor e merecido. Vê aquela resposta pronta, né? Favor e merecido. Algo que eu recebo, mas não mereço. Amém. Mas não é só isso. Graça é muito mais que isso. Graça é provisão, não só para o pecado que eu cometi. Porque dá a impressão que antes do pecado não era necessária a graça. Para que graça? Não pequei. Né? Adão falou, para que graça? Era necessário. Sabe qual que era a provisão da graça para Adão? Para não pecar. Para não pecar. Então a graça é provisão também para não pecar, irmãos.
E eu tenho visto um evangelho onde muitos falam assim, você é salvo pela graça, amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. Presta atenção, irmão. A partir de agora o negócio é sério. Você creu até aqui, o Senhor te perdoou de todos os pecados. Daqui para frente, pecou, rua. Mas você cai direto para o inferno. E eu fico imaginando no livro da vida, nesse momento, quantas rasuras. E Deus escrevendo ao longo do dia. Antônio, às 8 da manhã, salvo. Orou, acabou de orar, salvo. 9 da manhã, Antônio pensou coisa mal. Antônio, às 10 da manhã, se arrependeu. Antônio. Às 11, Antônio, mas falou besteira. Irmão, desculpa, é engraçado, mas é sério, irmão. É o evangelho que a gente tem visto por aí. É verdade. Desculpa, eu não creio nesse evangelho. É verdade. Eu vivi muito tempo esse evangelho. Eu não creio nesse evangelho. Respeito meus irmãos porque são pessoas sérias. Pessoas que amam o Senhor, amam a palavra e têm zelo pela palavra. Mas o zelo equivocado, ele é tão perigoso quanto a libertinagem. Tão perigoso. O zelo equivocado. Foi o zelo equivocado que levou o Saulo de Tarso a perseguir a igreja de Deus. Ele julgava estar obedecendo a Deus fazendo isso, né? O filho da escrava... Irmãos, isso é fato. O filho da escrava sempre persegue o filho da livre. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Sempre vão nos acusar de sermos libertinos por pegar a graça. Vá se acostumando. Sempre seremos acusados. Desculpa, qual versículo eu parei? No 7, né? 7, né? Que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não conhecia o pecado senão pela lei, porque eu não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Irmãos, essa palavra, o pecado, vou falar mais uma vez. O pecado, entenda o pecado, quando ele está no singular, irmãos, não entendam o pecado como práticas de pecados. Compreenderam o que eu estou falando? Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando da natureza pecaminosa. Pecaminosa. Deus criou Adão, olhou para ele, para Eva, ele olhou para homem e mulher que ele criou e ele falou, isto é muito bom. Tudo que ele criou, ele foi criando, animais. Chegou no sexto dia, ele criou o homem, ele olhou para o homem. Isso é muito bom. Muito bom. Tudo que ele olhou, ele falou que era bom. Mas o homem e a mulher, ele falou, é muito bom. Deus não criou o pecado, irmãos. Ele não criou o homem pecaminoso. Não foi assim. O que ele criou foi maravilhoso. O homem foi tão maravilhoso que deu a oportunidade do homem, inclusive, escolher se queria caminhar com Deus ou não. De tão maravilhosa que era essa obra que ele criou. Uma obra que podia pensar, irmão. Não era como um animal irracional. Não, ele tinha pensamento. Ele tinha sentimento, ele tinha escolhas para fazer. Esse homem que ele criou. E ele deixou totalmente livre esse homem para escolher, inclusive, o caminho errado. E foi que o homem, infelizmente, escolheu. Mas o que eu estou dizendo é que o homem carnal, o homem hoje, o ser humano hoje, depois de Adão, ele tem a sua carne caída. E essa carne, essa natureza carnal é inclinada para o pecado. Ela é vendida ao pecado. E quando você crê em Jesus Cristo, você tem o seu espírito regenerado. E o homem é composto de espírito, alma e corpo. Já expliquei isso para os irmãos. Tem algumas passagens que mostram bem claro isso. Aqui nós vamos ver um pouco disso. Espírito, alma e corpo. Não apenas alma e corpo, ou espírito e corpo, mas espírito, alma e corpo. O nosso espírito, quando cremos no Senhor, antes de crermos, ele estava morto.
estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, nós não tínhamos comunhão com Deus, estávamos com a luzinha apagada. E quando cremos em Jesus, a nossa luz é acesa. Somos iluminados. Então nosso espírito passa a viver. E o Espírito de Deus vem habitar, ele não habita na alma e no corpo, irmãos. O Espírito não habita na alma e no corpo, ele habita no Espírito. O Espírito testifica no nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o mordomo do Espírito Santo, o servo do Espírito Santo, é o nosso Espírito regenerado. Importa que os verdadeiros adoradores adorem em Espírito e em verdade, ou seja, na realidade do Espírito. Deus é Espírito e seus adoradores o adoram em Espírito. Compreende? Então o serviço é no Espírito. Então nosso Espírito não tem problema nenhum com ele, já está transformado. Mas a nossa mente ainda está num processo de transformação. E a nossa mente, de vez em quando, ela fica inclinada para o Espírito. Mas de vez em quando ela quer dar uma passeadinha na carne. É ou não é? E é disso que ele está falando. Quando ele falou o pecado, ele está falando dessa inclinação da nossa mente, que ainda não está totalmente transformada, para a carne. Para o nosso lado carnal. Aquilo que ainda está tocando nesse chão, que é a nossa carne. Nossa carne ainda provoca em nós desejos que nós não queríamos. E ele vai falar isso lá para frente. O bem que eu quero, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Tá vendo? E é esse pecado que me inclina a fazer o que eu não quero fazer. Porque minha mente já está se voltando para o Senhor. Então eu não quero fazer isso, mas a minha carne quer me empurrar para lá. E ele vai entrar nisso, nós já vamos entrar nisso. O verso 12. Assim a lei é santa, e mandamento santo, justo e bom. Já deveria estar terminando, né, pelo horário. Logo tornou-se bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse exclusivamente maligno. Ou seja, não tem desculpa mesmo, né, irmão? A gente sabe que é pecado, comete o pecado, não tem como dizer que não. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Esse eu, irmão, é o homem caído, né? Porque o que eu faço não aprovo, tá vendo? O bem que eu quero eu não faço. Porque o que eu faço eu não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Irmão, quantas vezes a gente pecou, cometeu pecados, que a gente conscientemente não queria cometer. Assim, a gente fala assim, não, eu sei que é errado. E a gente comete depois, imediatamente já vem aquele arrependimento falando, não queria fazer. Por quê? Porque existe uma força, uma lei, irmãos. Uma lei, agora não estou falando da lei de Deus, ele vai entrar aqui, ele vai falar, é uma lei da carne, é uma lei carnal, uma lei dos meus membros, ele chama aqui de lei dos meus membros, tá? Você vai ver isso. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. O pecado é como o coronavírus. Você está livre dele. De repente ele entra em você e te contamina. É como se fosse um vírus, tá? É uma contaminação. E foi isso que aconteceu no Jardim do Éden. Vocês já pararam para pensar? Eu já falei sobre isso também. Quando Jesus nasceu, antes dele nascer, Maria recebeu a visita do anjo e fala assim, olha, virá sobre ti o Espírito Santo. Foi ou não foi? E você vai conceber um filho. Ela falou, mas como isso é possível? Homem nenhum me tocou. E ele falou assim, mas nem vai tocar. Você vai conceber, é do Espírito Santo que você vai conceber. Porque qual que era o problema de Maria ter relação com seu marido? Ela se casaria com José, teria relação com o marido e nasceria Jesus. Qual seria o problema? Inclusive, José, a gente vê pela genealogia que José vem da linhagem de Davi. Teria algum problema assim, humanamente falando? Não. Mas o problema estava no pecado. Não tinha como Jesus se contaminar com esse pecado. Você entende? Não tinha como.
Jesus precisava ser da mesma natureza humana sim, mas aquela lá do Jardim do Éden. Aquela natureza, quando Deus criou, ele falou, isso é bom. Isso é bom. A carne desse homem é boa. Isso é bom. Agora os irmãos compreendem por que vai haver a ressurreição dos mortos? A ressurreição dos mortos, irmãos, é a salvação do corpo. Compreende? Salvação do corpo. Nós somos salvos em 3 tempos, em 3 estágios. Somos salvos no Espírito, regenerados no Espírito. Quando cremos, temos a luz acesa. Você creu em Jesus no domingo. Segunda-feira volta tudo ao normal e você ainda continua inclinado para o pecado. É ou não é? No domingo você teve um dia maravilhoso na presença do Senhor. Você creu, você chorou, você se derramou diante de Deus. Na segunda-feira tudo volta ao normal. E vem aquelas piadinhas e você ainda está inclinado para o pecado. É ou não é? É. Por quê? Porque a nossa mente ainda não está transformada. Mas conforme vamos caminhando com Cristo e vamos aprendendo, vamos negando a nós mesmos, dia após dia, tome essa cruz e negue a si mesmo. Aquele que perder a sua alma, a sua mente, por amor de mim encontrará. Ou seja, então é preciso negar a si mesmo. Isso é um processo diário. Então o que está acontecendo conosco hoje? Estamos tendo a nossa alma transformada, salva. Isso chama-se salvação da alma. Está lá em 1 Pedro fala sobre isso. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Ou seja, com compreensão, a fé racional, a fé que entende, que compreende. Mas não acaba por aí, porque agora, depois da nossa morte, tem mais uma salvação. Ou no arrebatamento também, né? Ressurreição dos mortos. Aqueles que estiverem vivos serão transformados como um abrir e fechar de olhos. Mas por que transformado, irmãos? Muitos irmãos, a grande maioria dos irmãos não compreende isso, irmão. Ele compreende que ele morreu, ele vai para o céu e acabou. Grandes surpresas vão ter esses irmãos, porque eles vão estar no céu, na presença de Deus, e de repente vai estar tudo maravilhoso, de repente o Senhor fala, só que pera aí, não acabou não. Como não, Senhor? Já estou aqui. Acabou não, meu filho. Não te salvei plenamente ainda, falta um detalhe ainda. O que falta? O seu corpo. Eu criei o homem, espírito, alma e corpo. O teu corpo está lá na terra, apodrecendo, sofrendo corrupção, como diz a Escritura. Você entende? Você é um ser humano, você não é um anjo. Você não é assim. Você tem carne, sabia? E agora eu vou salvar a tua carne. Vamos lá. Ressurreição dos mortos. Aí nós vamos ver um corpo glorioso. Não é um corpo como esse, é um corpo... Irmãos, leia a ressurreição de Jesus, você vai ver o que é o corpo glorioso. Né? É um corpo que ao mesmo tempo não sente cansaço, não sente nada, não sente fadiga, né? Que aparece aqui e desaparece. É um corpo glorioso. Mas ao mesmo tempo, vocês têm alguma coisa para comer? Daí. O espírito não come. Toca em mim. O espírito não come, tem corpo. É glorioso, mas é um corpo. Salvação do nosso corpo. Leia, vou deixar aqui para os irmãos aqui meditar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15, lá do verso 50, por ali. Medite sobre isso. É muito claro, isso é uma doutrina bíblica, irmãos. Bíblica. O verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, tá vendo? Não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Vou ler de novo. O pecado que habita em mim. Tá vendo como o pecado no singular, ele é enfocado aqui, que ele habita em mim. Irmãos, uma outra curiosidade para os irmãos aqui. Depois que eu li um livro do Atmani chamado O Evangelho de Deus, e ele fala sobre essa questão do pecado e dos pecados. Ele fala assim para um irmão no livro, e ele relata essa discussão que ele tem com o irmão. O irmão fala para ele assim, olha, eu preciso me arrepender do meu pecado. Ele fala assim,
Ele falou assim, você quer se arrepender do seu pecado ou dos seus pecados? Aí o irmão fala para ele assim, falou assim, mas existe diferença? Ele falou, sim. Falou, você pode procurar no Novo Testamento inteiro, na Bíblia inteira, que não existe arrependimento do pecado. Existe arrependimento de pecados. Ou seja, pecados fala da prática dos pecados. E o pecado com o artigo, o pecado, fala da natureza caída do homem. É diferente, irmão. Se você não compreende isso, você não compreende o que Paulo está falando aqui. E ele não está falando de arrependimento do pecado. Compreendeu? (verso 22) Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, irmãos, para o homem interior, para o espírito do homem, para aquele homem que já é regenerado, tá vendo? Como existe aquele homem regenerado dentro de nós? Né? Ou seja, o espírito, irmão. Ele é espiritual, ele é interior. E para esse homem interior não tem problema nenhum com a lei de Deus. Ele acha maravilhosa a lei de Deus. Ele não vai achar que a lei de Deus é ruim. Né? 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Tem um vídeo do irmão Gino, eu vou deixar uma recomendação para vocês. Foi muito criticado esse ensino do irmão, porque os irmãos não conseguem compreender, chamado As 4 Leis. 4 leis, irmão, você tem noção disso? Lei de Deus, lei dos meus membros, lei do meu entendimento, lei do espírito e vida, irmãos. 4 leis, olha só. Difícil entender isso, né? Mas é difícil quando a gente fala assim, mas é fácil você entender o que ele está falando. Se a gente explicar, quer ver? Ó? Vou ler de novo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Ó, entendimento, irmãos, mente, psique. Lembra que existe algo em transformação agora, que a minha mente, ela está em transformação? Então ela está guerreando contra a minha mente. Entre o espírito e o corpo, a carne, existe um intermediário aí. E esse intermediário chama-se alma, psique, mente, emoção, vontade, coração. Tudo isso são expressões dessa psique, dessa alma. Então, a minha mente hoje, ela quer se voltar para o Senhor. Por que ela quer se voltar para o Senhor? Porque nós temos um novo homem dentro de nós, foi nascido de novo. Nós temos a lei do Espírito e vida. Mas acontece que existe uma guerra. Né? E a lei do pecado, que não é a lei de Deus, irmãos. Não é a lei de Deus, é a lei do pecado. Ou seja, o que é a lei? Eu sou escravo, minha carne é escrava do pecado. Ela quer obedecer ao pecado, ela quer cumprir a sua lei. Ela quer fazer o que é natural para ela. E o natural para ela é pecar. Olha o 24, como ele conclui. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Preciso ser salvo desse corpo, irmão. Primeiro eu tenho que ser salvo dele, depois ele tem que ser salvo no final, na ressurreição dos mortos. Então eu tenho que ser liberto desse corpo, dessa morte. Que é a carne, que é o pecado, né? 25, olha, aleluia por esse versículo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Glória a Deus. Ó, nós vamos ler até o verso. Vamos ler aqui, irmãos. Lembra que eu falei dos Infelizmente, tinha pelo menos um versículo que devia estar no capítulo 7. Né? Eu estou concordando com esse irmão que fala isso, né, com o R.B. Jones, eu concordo com ele nisso. Que esse versículo 1 do capítulo 8 deveria estar no capítulo 7. Porque é a conclusão do capítulo. Quer ver? Ó? Portanto, agora, nenhuma condenação há. Ó, tá vendo esse portanto? Portanto é uma conclusão do que ele acabou de falar. Aí a gente vai ler daqui uma semana e não vai entender o portanto. Tá vendo? Então vamos ler agora. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida
em Cristo, me livrou da lei do pecado da morte. Porquanto era impossível que a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pastor, eu vou embora sentindo muito frio, tenho medo de respirar. Amém, amém, irmã. Deus abençoe. Tchau para você. Amém. Deus abençoe, irmã. Amém. Tá certo, irmãos? Então aqui a gente conclui hoje. Mas lembra que eu sempre tenho dito para os irmãos, que eu tenho dito assim, se esforce para não pecar, e o que você vai receber como resposta de si mesmo é o pecado. Esforce-se em você mesmo por não pecar. É duro isso que eu estou falando, irmãos, mas é verdade. Eu acho que vocês já experimentaram isso na carne. Eu já experimentei muito isso na carne. O apóstolo Paulo acabou de dizer, o bem que eu quero não faço. Ou seja, eu vou me esforçar de mim mesmo para não pecar. O que vai acontecer? Vou fatalmente pecar. Fatalmente vai me levar ao pecado. Porque não é com isso aqui que eu resolvo o problema do pecado, compreende? Versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo não, com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, irmãos. Nenhuma condenação há. Isso que nós temos que compreender, irmãos, que nós entramos em outro regime, irmãos, a lei do Espírito de vida. E essa lei do Espírito de vida é o combustível do foguete que vai vencer a gravidade, compreende? É ele que vai superar tudo isso. É isso que Jó não compreendia. No capítulo 38 do livro de Jó, irmão, se você não entender isso, você não entende o livro de Jó. Não entende. Você vai ler 42 capítulos e não vai entender. Qual era o problema de Jó? Eu já vi um monte de explicação, inclusive de pastores, dizendo assim, não, irmão, calma, Jó, o problema de Jó era uma coisa particular, era um tratamento de Deus com ele, tá? Não tem nada a ver com a gente, não. Vocês já ouviram isso? Não, Jó é um caso à parte, tá bom? Não é assim que funcionam as coisas. Como não, irmãos? É exatamente assim que funcionam as coisas, irmão. O que Jó não compreendia, ele viveu isso aqui, ó, com a mente ele servia a Deus. Compreende? E só que qual que foi o problema de Jó? Ele olhava isso e se admirava. Ele falou, o problema não foi Deus ter falado, homem íntegro, reto, temente a Deus, não tem problema nenhum com a declaração divina. O problema foi o conceito que Jó tinha de si mesmo. Ele mesmo olhava para si mesmo e achava que ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ah, que problema, irmão. Quando Deus fala, se algum dia Deus falar isso da gente, glória a Deus. Eu não tenho motivo nenhum para Deus falar assim de mim, mas se algum dia Ele falasse, não tem problema nenhum. O problema é eu pensar isso de mim mesmo. Aí é onde mora o problema. Quando chega no capítulo 38, aquele último amigo, Eli, Jó tinha 4 amigos, né? 3 que ficam até o capítulo 38 lá falando na cabeça dele. E os 3 amigos representam as 3 faculdades da alma de Jó, da mente de Jó. As 3 faculdades da mente dele. Emoção, raciocínio, mente, emoção e vontade. Né? As 3 coisas ali zumbizando na cabeça de Jó. E a mente dele brigando. Mas onde está o problema? Porque eu me esforço para cumprir as vontades de Deus, para cumprir, eu observo o mandamento de Deus. Ó, Jó, veja aí, tem algum pecado aí. O problema de Jó não era pecado. Sabia? O problema de Jó não era a prática de pecados. Não era esse o problema de Jó. O livro declara isso. Satanás, o capítulo tem 42, o livro tem 42 capítulos. No segundo, ó, Satanás, ó, sai fora da jogada. Você percebeu isso? Não tem mais Satanás. 40 capítulos sem Satanás. Então qual que era o problema de Jó? Se Satanás estava ali, já estava vencido. O problema dele, ó, a mente dele precisava entender uma coisa que ele não entendia com a mente carnal. Ele não conseguia compreender. Né? Ele não conseguia. O capítulo 38, vem aquele outro amigo, o 4º amigo. Sabe o que é o 4º amigo de Jó? O Espírito.
Por isso que é um amigo mais novo. E o amigo que fala por último, porque o mais velho fala primeiro, né? Na cultura antiga, o mais velho fala primeiro. Então falou os mais velhos, depois veio o mais novo. Por que o espírito é o mais novo? Porque foi regenerado por último. Né? Nós nascemos com o corpo carnal, com a mente carnal. Mas depois o que é regenerado em nós é o espírito. E o espírito está ligado com o espírito de Deus. E esse tem razão. E esse nos inclina para a lei do espírito e vida. E ele fala assim... E ele reprova os outros amigos e fala assim, vocês são inúteis. Vocês não conseguiram calar a boca desse homem. Esse homem que quer se justificar a si mesmo diante de Deus. Vocês não entenderam ainda que o problema dele está em se justificar diante de Deus? Aí, depois que esse amigo fala, e ele compreende, ele fala assim, Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Onde você estava? Eu precisei dos seus conselhos, Jó? Eu não preciso de você, Jó. Você precisa de mim. Aí Jó, no 42 fala assim, e eu me arrependo e me abomino. Né? Ele primeiro fala assim, antes eu te conhecia de ouvir. Ele achava que conhecia Deus, mas ele não conhecia nada de Deus ainda. Ele só conhecia aquilo que o homem semear, certamente ceifará. É só isso que ele conhecia. Ele não conhecia a lei do Espírito e vida. Ele não sabia ainda o que era ser filho de Deus. Que o filho de Deus pode sim passar por provações, situações difíceis. E Deus não está castigando. Deus o está tratando para que ele tenha o seu caráter transformado. É isso que está acontecendo com o filho de Deus. E Jó não compreendia isso. Aí ele fala assim, Jó fala assim para Deus, ele fala assim, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E eu me abomino no pó e das cinzas. E me arrependo e me abomino. Ou seja, quando fala em abominação tem a ver com ídolo. Ou seja, eu era um ídolo para mim mesmo. Eu olhava para a minha justiça própria. Eu queria encontrar em mim mesmo um motivo para o que estava acontecendo comigo. E eu não conseguia compreender que o Senhor estava me levando para um outro nível. O nível de onde os meus olhos te veem. Ô irmão, quando os olhos veem o Senhor, faz todo sentido. Tudo vai fazer sentido, irmãos. Não estranhe se você sofrer, passar por provações. Não estranhe isso, irmãos. Isso não é para te matar. Isso não é para te torturar. Isso não é porque Deus está bravo com você. O apóstolo Pedro falou, se você sofre por não ser um criminoso, por não ter feito algo errado, dê glória a Deus. Não estranhe o fogo que vem contra você. Entendeu? Porque o ouro ele precisa ser refinado. E ele é refinado no fogo. Nós não somos tijolos feitos em uma forma. Nós somos feitos de pedra. O apóstolo Pedro fala que nós somos pedra na casa de Deus. E a pedra, para chegar no tamanho correto, para ser encaixada, ela tem que ser lascada. E cada lasca dói, irmãos. Isso é tratamento de Deus, isso não é maldade, isso não é ira de Deus contra você. Compreende? Glória a Deus.